Olá, a professora Ana Luz aqui mais uma vez. Vocês já fizeram a revisão? Acertaram as questões? Ainda tem dúvida? O objetivo deste vídeo é justamente para fazermos a correção e para vocês verem se estão acertando. Estudar mais aí para a prova que faremos dia de terça-feira. Vamos lá para o vídeo não ficar muito grande. Em uma padaria, um bolo custa X reais e um pão Y reais. Isso aqui são os valores do bolo e do pão. Que expressão algébrica representa o valor pago por Igor ao comprar 3 bolos e 5 pães? Então, se ele compra 3 bolos, ele vai pagar 3 vezes o valor do bolo. E qual é o valor do bolo? X. X reais. Então, é 3 vezes X. O que mais ele comprou? Mais 5 pães. Então, é 5 vezes o valor de cada pão. E um pão custa quanto? Y. Então, é 3x, 3 vezes x, 3x, mais 5y. Então, a expressão algébrica que representa o valor pago por Igor é essa aqui. Acertaram? Acredito que todos acertaram essa, né? Tava fácil essa. Vamos para essa aqui agora. Na segunda questão, nós tínhamos aqui 3 figuras. Essas 2 figuras, vamos chamar essa figura aqui de 1, essa aqui de figura 2 e essa aqui de figura 3, ok? Na figura 1, nós temos 2 partes. Na primeira parte, eu tenho um lado medindo A e o outro lado medindo A, ou seja, é um quadrado. E como é que a gente encontra a área do quadrado? Basta multiplicar aqui lado vezes lado, ou seja, A vezes A que dá A ao quadrado. Então, a medida desse aqui é A ao quadrado. E a medida desse aqui também é só multiplicar aqui a base, opa, é 2C, vezes B. 2C vezes B vai dar o quê? 2BC. É só para pôr na ordem. Pro eu coloquei 2CB, fica errado? Não. Mas no alfabeto o B vem antes do C, por isso que eu escrevi na ordem. Então, a área dessa primeira figura, da figura 1, ela é dada pelo quê? Por A ao quadrado, que é a medida aqui do quadrado azul, mais essa parte laranja, que é 2BC. Então, não tem erro. Viram que fácil? Nessa segunda é a mesma coisa. Esse quadrado aqui, ele mede 5A vezes 5A. Então, a área dele, 5A vezes 5A, vai dar o quê? 5 vezes 5, 25. E A vezes A é uma multiplicação de potência de mesma base. O expoente aqui é 1. Então, o que é que vocês vão fazer? Vai somar os expoentes, onde eu tenho 1 mais 1, que vai ficar o quê? Vai ficar 2. Agora, o próximo. Nesse próximo aqui, ou melhor, nessa parte rosa, eu tenho uns lados medindo B e 2B. Então, a área dessa parte rosa aqui, não precisa pôr o A aqui não, deixa para eu pôr depois. A área dessa parte rosa aqui vai ser o quê? 2B vezes B. Veja que eu tenho 2B vezes B. Aqui também B e B é multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou ficar com 2 vezes B. 1 mais 1, 2. Então, é 2B ao quadrado. Então, a área dessa figura 2 aqui vai medir o quê? 25A ao quadrado mais 2B ao quadrado. Então, basta multiplicar um lado vezes o outro e aqui também, um lado vezes o outro. É assim que vocês vão calcular a área. E agora, a figura 3. Como é que vai ficar a figura 3? A figura 3, eu só tenho uma parte, né? Então, vou pôr logo aqui. A área vai ser dada por 3A ao cubo, que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar 4A mais 7. O que vocês fazem aqui? A distributiva, o chuveirinho aqui. Muito cuidado com os expoentes do A. Nesse caso aqui é 3 e aqui, quando não aparece, é 1. Então, eu vou multiplicar coeficiente com coeficiente. 3 vezes 4 deu 12. Agora, A ao cubo vezes A elevado a 1. Soma 3 mais 1, 4. Então, 12A quarta mais 3 vezes 7, que dá 21. Nesse caso, 7, ele não tem a parte literal, ele não tem letra.
Então, eu conservo somente o A ao cubo. Eu não posso colocar só 21, porque senão fica errado, porque aqui eu tenho 3A ao cubo, não é só o 3. Então, a área da figura 3 é dada por esse aqui. O que eu peço agora? Logo embaixo eu tenho outro questionamento para vocês. Sendo A igual a 5, B igual a 3 e C igual a 2, determine o valor numérico das expressões obtidas. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão determinar o valor numérico de cada expressão. Da figura 1, a expressão foi A ao quadrado mais 2BC. Da figura 2, foi 25 ao quadrado mais quanto? Mais 2b ao quadrado. Mais 2b ao quadrado. E da figura 3 foi, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, 12a elevado a 4 mais 21a ao cubo. Vamos ver como é que nós vamos fazer agora. Eu vou mudar a letra, a cor da letra, vou pôr um azul aqui. O que eu estou falando? Ó, o valor de A é 5, o valor de B é 3 e o valor de C é 2. O que vocês vão fazer? No lugar do A eu vou pôr 5, no lugar do B eu vou pôr 3 e no lugar do C eu vou pôr 2. Esse 2BC significa 2 vezes B vezes C. Então, ó, o valor de A é quanto? O valor de A é 5. Então, vai ficar o quê? 5 elevado a 2. Veja que no lugar do A eu coloquei o 5. Mais o 2 que multiplica o valor de B. Quem é o valor de B? 3. Que multiplica o valor de C, que é quem? 2. Resolvamos primeiro a potência e essa multiplicação aqui. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que dá 25, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, agora é só somar 25 mais 12, que vai dar 37, tá? Pode fazer a continha aí do lado, não tem problema, tá? Quem já tem mais facilidade faz direto. Na figura 2, eu tenho 25 que multiplica A ao quadrado. Então, o que eu tenho? 25 que multiplica A. E quem é o valor de A? O valor de A é 5. Então, no lugar do A, eu coloco 5. 5 ao quadrado mais 2 que multiplica B ao quadrado. B ao quadrado. Quem é B? 3. Então, eu vou pôr o quê? 3 ao quadrado. Veja que eu tenho multiplicação, adição e a potência. A primeira coisa que vocês terão que resolver são as potências. Então, vamos lá. 25 que multiplica 5 ao quadrado. 5 vezes 5 que vai dar 25. Mais 2 que multiplica 3 ao quadrado. Não é 3 vezes 2. 3 ao quadrado significa 3 vezes 3, que vai dar o quê? 9. Agora eu vou multiplicar. Faça agora as multiplicações. 25 vezes 25 vai dar 625. Pode fazer a conta de multiplicar aí do lado. E 2 vezes 9 vai dar o quê? 18. Agora basta vocês somarem 625 mais 18. 5 mais 8, 13. 2 mais 1, vai 1, né? 2 mais 1, 3. Com 1 que foi 4. E o 6. Então, 643. E o próximo, a mesma coisa, só substituirmos os valores. Um minutinho. Vamos substituir os valores. Então, 12 que multiplica A elevado à quarta. Exagerei aqui, né? 12 que multiplica A elevado à quarta. A elevado à quarta fica 5 elevado a 4 mais 21 que multiplica A ao cubo. Quem é A? A também é 5, né? 5 ao cubo. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? 12, que vai multiplicar 5 à quarta. Quem é 5 à quarta? Vamos ver? Eu sei que 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 dá o quê? 625. Então, 625, veja que os cálculos estão bem parecidos. Mais 21, que multiplica quem?
5 ao cubo, ó. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Eu multiplico lá os 5 3 vezes. Agora, a gente multiplica aqui, fazemos as contas de multiplicar. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar 625 vezes 12. Vamos só multiplicar. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 6, 12. Agora o 1. O 1 é só repetir, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Soma. Multiplicou os dois, soma. 0, 10. Vai 1 aqui. 5, 6 e 1, 7. 7.500. Mais, agora eu vou multiplicar 21 vezes 125. Vou fazer aqui 125 vezes 21. Veja que é grande, mas as contas são fáceis de fazer. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Multipliquei 1, agora o 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. 4 com 1, 5, né? E 2 vezes 1, 2. 250, soma 5, 2, 6, 2. Fica 22.625. Pronto, as duas contas que nós fizemos estão aqui. E aí tem mais uma terceira, que é a soma dos dois. Ou seja, vocês vão somar 7.500 mais 2.625. 5, 2, 5 e 6, 11, 7, 2, 9, 1, 10. 10.125. Viram? Olha aí a multiplicação, a soma, por isso que a gente tem que estar ligado nas operações. Esse aqui eu peço perímetro, ó, não é mais área, é o perímetro. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Eu vou fazer assim, eu vou colocando um lado embaixo do outro. Vou começar com 4x mais a. 4x mais a, esse aqui. Aí esse aqui também, vou pôr embaixo 4x mais a. Depois eu tenho 5x mais 0,8a. 3x mais 0,3a. E eu tenho 5x mais 0,8a. Isso é um pentágono, 5 lados. Então, o que nós vamos fazer? Somar. Gente, a gente só pode somar termos que são semelhantes. Por isso que eu coloquei aqui um x embaixo do x, o a embaixo do a. Mas vocês não podem esquecer de uma coisinha. Antes do a aqui tem o 1. Presta bastante atenção que na prova está bem parecido. Antes do A tem um 1. Veja que esses números aqui, eles são números decimais. Então, como um é inteiro, vocês podem vir colocar 1,0, 1,0, tá? Porque aí, a hora que vocês forem somar, vocês têm que somar a vírgula aqui abaixo de vírgula. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem que vai ficar aqui vírgula abaixo de vírgula. Quer ver? Deixa eu colocar aqui o azul de novo, que tava. Então, ó, vocês tinham o A aqui e o A aqui. O que eu disse? Antes do A, a gente tem 1. Só que o 1, ele é inteiro, tá? Então, o inteiro dessa outra parte aqui é o 0. Então, o que vocês vão fazer? Acrescenta a vírgula e o 0 para vocês terem também a parte decimal. O que vocês vão fazer? Conserva o A. Soma aqui, ó, essa parte decimal, 0, 0, 8 mais 3, 11, 11 com 8, 19, coloco a vírgula, ó, vírgula abaixo de vírgula, 19 vai 1. E aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, e o restante é 0, então fica 3,9A. Então, cuidado para vocês não confundirem a questão aí da vírgula. Mais, ó, o sinal de mais, eu coloco ele, e agora eu somo x. 4 mais 4, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 3, 16, 16 mais 5, 21. Então, vai ficar 21x mais 3,9, ok? 4 e 4, 8, 8 com 5, 13, 13 mais 3, 16, 16 mais 5, 21. Certinho. Nesse quarto aqui, vocês têm dois polinômios, o polinômio P e o polinômio Q.
Na letra A, eu quero que vocês somam. Basta colocar semelhante abaixo de semelhante. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 7AB. Esse é o polinômio P, tá? O polinômio P tá aqui. Eu estou pedindo vocês para somar com o Q. Então, vamos pegar o Q colocando semelhante embaixo do semelhante. Então, 3A ao quadrado. Então, tem que ficar embaixo de A ao quadrado. 3A ao quadrado. 10AB. Eu não posso pôr 10AB embaixo de B ao quadrado, porque não é semelhante. Eu tenho que pôr aqui embaixo de 7AB. Então, 10AB. E menos 5B ao quadrado, eu coloco aqui. Menos 5B ao quadrado. Passamos o traço e vamos calcular isso aqui. Como é que nós vamos calcular? Veja que antes do A e antes do B, eu tenho um 1. Eu não posso esquecer. Não apareceu é porque é 1. Então, aqui eu posso somar, ó, aqui é positivo, não apareceu, mas é positivo. Então, 1 mais 3, eu vou ficar com mais 4A ao quadrado. Eu só conservo o A nesse caso, porque é uma adição. Aqui eu já tenho mais 1 menos 5. Veja só, você está devendo 5. O menos é devendo, o mais é o dinheiro que você tem. Então, você está devendo 5 e só tem 1. Se você está devendo 5 e só tem 1, então você ainda fica devendo o quê? 4. 4b ao quadrado. Nesse caso, você deve 7, mas você tem 10. Então, você paga o 7 e ainda fica 3. 3ab. No segundo, ele pede P menos Q. Quando aparece esse sinal de menos antes do polinômio, significa o oposto. Vocês têm que colocar o polinômio com os sinais trocados. Então, eu coloco o polinômio P do jeito que está, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 7AB, e vou pôr o polinômio Q. Mas eu vou pôr o polinômio Q com os sinais trocados. Então, aqui eu tenho mais 3, quando aparece é porque é mais, então ele passa para cá, menos 3 ao quadrado. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na letra A, mas trocando os sinais. Eu vou pôr agora o B ao quadrado. Aqui está menos 5B ao quadrado, então eu vou pôr mais 5B ao quadrado. E aqui está mais 10AB, eu ponho menos 10AB. Eu escrevo menos 10AB. Veja que é a mesma coisa, só que aqui era mais, aqui ficou menos, aqui é menos, ficou mais, aqui é mais, ficou menos. Então, o oposto, aparecendo o sinal de menos antes do polinômio, é porque é o oposto. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Agora, veja, você tem 1, aqui é positivo porque não aparece, você tem 1 e está devendo 3. Sinto muito, mas você não paga a dívida porque a dívida é maior, então você está devendo ainda. E está devendo quanto? 2, 2A ao quadrado. Então, aqui, mais 1 mais 5. Agora é tudo dinheiro, tá vendo? Junto o dinheiro que você tem. 5 mais 1, 6B ao quadrado. E aqui é tudo dívida. Você está devendo 7 num lugar, 10 no outro. Então, você também tem que juntar a sua dívida para saber quanto você está devendo. Então, 17AB. Prontinho? Acertaram aí? Espero que sim. Se não acertou agora, já vai acertar na prova, né? Nesse quinto, eu quero saber o polinômio que representa a área verde, da figura verde. Só que, o que é que nós temos? A área da figura verde, ela vai daqui até aqui. Ou seja, esse lado, ele mede 3x mais y. Agora, eu não tenho a medida desse lado, não tenho. Eu só sei que ele todo mede 2x e a medida desse lado do rosa é y. Então, o que é que eu vou ter que fazer para encontrar o valor desse? É só subtrair, né? Então, eu vou ter o quê? Esse lado aqui, ele vai medir 2x menos y. Imagina aqui, ó, se esse pedaço todo fosse 10 e esse pedaço aqui fosse 3. Então, se você quisesse saber a medida desse, era só pegar 10 menos 3, que daria 7. Então, com letras, nós vamos fazer a mesma coisa. O pedaço todo mede 2x. Esse outro aqui, que é o rosa, mede y. Então, a medida do verde vai ser 2x menos y, tá? Esse pedaço aqui, ele mede 2x menos y. Já esse outro aqui, esse aqui, ele mede 3x mais y. Então, veja que é o que? Uma multiplicação de polinômios. Eu estou querendo a área. Se é a área, eu tenho que multiplicar um lado vezes o outro. Então, vamos multiplicar fazendo a distributiva. Primeiro multiplicando 2. Então, eu vou multiplicar ó, primeiro por esse e depois por esse. Então, 2x vezes 3x.
2 vezes 3 dá 6. E o x vezes o x, vocês somam os expoentes, que é 1. 1 mais 1 vai ficar 2. Então, 6x ao quadrado. 2x vezes y vai ficar mais 2xy. Tá vendo? 2x vezes y, 2xy. Agora eu vou pegar o y. Multipliquei o 2 pelos 2 do outro parênteses. Agora eu multiplico menos y. Cuidado que é negativo. Menos y por esse e por esse. Então, menos y vezes 3 vai ficar menos, porque sinais diferentes fica menos. Menos 3xy. É só juntar o 3, o x e o y. Menos y vezes mais 1. Veja que agora é mesma base. Somos expoentes. Então, vai ficar com menos y ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Veja que esses dois, eles são semelhantes. xy, xy. E quando são semelhantes, eu posso somar. Então, vai ficar 6x ao quadrado. Eu tenho 2 e estou devendo 3. Então, eu vou ficar devendo 1, né? 1xy menos y ao quadrado. Então, o polinômio que representa a área da região verde é esse aqui. E aí eu tenho outra pergunta, né? O valor, qual o valor numérico? X vale 30 e y vale 20. X 30 e y 20, ó. X vale 30, eu vou colocar a letra B aqui. X vale 30 e y 20. É isso mesmo, né? Y 20. Isso mesmo. E eu tenho aqui esse polinômio. O polinômio é 6x ao quadrado menos xy, o 1 não precisa pôr, menos y ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer? No lugar do x, eu coloco o valor dele, no lugar do y, o valor dele também. Ou seja, 20, 30 e 20. Então, 6 vezes x ao quadrado vai ficar o quê? 6 vezes o valor de x. Quem é o valor de x? 30. Então, 6 vezes 30 ao quadrado menos xy é x vezes y. Ou seja, 30 vezes 20. Menos y ao quadrado. Quem é y? Y é 20. Então, 20 ao quadrado. Resolvemos aqui, onde tem multiplicação, primeiro a potência. Então, vai ficar 6 vezes 30 ao quadrado, 900, né? 30 vezes 30, 900. Menos 30 vezes 20, 600. Menos 20 ao quadrado. 20 ao quadrado significa 20 vezes 20, que vai dar o quê? 400. Então, o que é que eu tenho? Eu ainda tenho uma multiplicação aqui. 6 vezes 900. 6 vezes 9 dá 54. E eu acrescento os dois zeros. 5.400 menos 600 menos 400. Então, de 5.400 eu estou tirando 600 e 400. Ou seja, vai ficar o quê? Eu estou tirando 1.000, né? 600 com 400, 1.000. Então, vai ficar o quê? 4.400 a resposta. Acertaram? Cuidado para vocês não confundirem essas potências que vocês estão danados. Quando vocês colocam 30 ao quadrado, não é 30 vezes 2. 30 ao quadrado significa 30 vezes 30, ok? Ao dividir esse polinômio por 3x à quarta, obtém-se o polinômio P. E qual o polinômio P, né? Eu quero que vocês escrevam P. Então, o que é que nós vamos fazer? Cada termo desse aqui vai ser dividido por 3x à quarta, ou seja, eu vou pegar 18x à sétima e vou dividir, vou pôr embaixo, lembra que o traço significa uma divisão, e vou dividir por 3x à quarta. Vou pegar 24x à quinta e vou dividir também por 3x à quarta. Veja que eu estou pegando cada termo desse aqui e dividindo por 3x à quarta. Menos 33x à quarta dividido por 3x à quarta. Vamos lá. 18 dividido para 3 dá 6, né? E aqui vocês vão subtrair os expoentes. 7 tira 4, vai ficar 3. Então, 6x ao cubo. Mais 24 dividido para 3. 24 dividido para 3 dá 8. Subtrai os expoentes. 5 tira 4, fica 1. Lembra que esse 1 eu vou pôr aqui, mas não precisa pôr. Menos 33 dividido por 3. Esse 3 ficou feio para danar. 33 dividido para 3 dá 11. Agora veja os expoentes. 4 tira 4 fica 0. Então, quando é igual aqui, ele se anula. Só vai ficar aqui os coeficientes. 33 dividido por 3, 11. Esse é o polinômio.
Bem simples, né? Mas vocês têm que lembrar aí que vocês precisam dividir. E no caso dos expoentes, vocês subtrai os expoentes, não esquece. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Produtos notáveis. Aqui eu coloquei uma tabela com todos eles. Lembra desses passo a passo que eu coloquei para vocês? É só seguir esse passo a passo. Na letra A, ó, eu tenho um quadrado, elevado a 2 é quadrado, eu tenho uma soma, então é quadrado da soma de dois termos. O que é que eu tenho no quadrado da soma dos dois termos? Eu pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, primeiro termo, segundo termo. Então, ou seja, eu vou pegar 3x, vou elevar ao quadrado. Depois, o que é que ele fala para eu fazer? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais 2 vezes o primeiro, que é 3x, vezes o segundo, que é 2. O que é que ele fala? Mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 2, então mais 2 ao quadrado. Resolvam todas as potências primeiro. 3 ao quadrado dá 9, vai ficar 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12x mais 2 ao quadrado, que dá 4. Veja que o quadrado da soma ele se transforma no trinômio, 3 termos, 1, 2, 3, ele transforma no trinômio quadrado perfeito, que a gente vai ver lá na fatoração. A diferença de dois quadrados faz a mesma coisa, só que tomando cuidado com o sinal. Então, quadrado primeiro termo, ó, o 5y é o primeiro e o 3 é o segundo. Então, eu vou pegar 5y ao quadrado menos, veja que agora aqui vem o menos, tá vendo? Menos 2 vezes, o resto é a mesma coisa, o primeiro termo vezes o segundo termo, mais, olha aqui, mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é o 3, então 3 ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25, o y também tem que estar elevado ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10, e 10 vezes 3, 30. O y, não esquece com a letra, mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. Esse aqui é o produto da soma pela diferença. Ele fala assim, ó, você vai pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, menos o segundo termo e elevar também o que? Ao quadrado. Então, ó, vixe, na hora que eu coloquei para vocês, eu esqueci de pôr o menos. Desculpa. Isso aqui é um menos, tá, galera? Fui eu que esqueci. Um é mais e o outro é menos, senão não é o produto da soma pela diferença, aí vocês têm que fazer distributivo. Mas o meu intuito aqui era o produto da soma pela diferença, tá? Que é um menos. Então, quem é, ó? Esse é primeiro, esse aqui também é o primeiro. Esse é o segundo, esse aqui também é o segundo. Então, o produto da soma pela diferença. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 7m sobre 9, que vai estar elevado ao quadrado. Menos o segundo termo. Quem é o segundo termo? É 12n ao quadrado. Agora é só resolver. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. O n também é elevado ao quadrado sobre 9 ao quadrado, que vai dar 81. 9 e 9, 81. Menos 12 ao quadrado, 12 vezes 12, que dá 144. E o n também é elevado ao quadrado. Veja que o resultado é o quadrado da diferença de dois termos, tá? Olha aqui, esse é um quadrado, esse aqui é um quadrado e nós temos aí uma diferença. Nós vamos vir lá na fatoração para fazer o contrário. O cubo, o que é que nós temos? Tá lá a regrinha lá em cima. A gente pega o primeiro termo, eleva ao cubo. Primeiro termo, eleva ao cubo. Lembra que esse é o primeiro, esse é o segundo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro. O primeiro é 2x ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Pronto, agora vamos resolver todas essas potências. 2 ao cubo. 2 ao cubo significa 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora é 8x ao cubo. Mais 3 que multiplica. Resolvam as potências primeiro. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E o x tem que estar elevado ao quadrado. Vezes 3. Depois a gente volta multiplicando. Resolvemos essa potência também. 3 que multiplica 2x, que multiplica 3 ao quadrado, que vai dar 9.
mais 3 ao cubo. Olha a outra potência, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora é só resolvermos as multiplicações e acabou. 8x ao cubo, mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. X ao quadrado, mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54x, mais 27. Olha aí, nós temos o polinômio com 4 termos. Aqui faremos da mesma forma, só que com sinal diferente. Esse segundo termo e o último termo ficarão negativos. Então, cubo do primeiro termo, y ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, 2 ao cubo. Então, vai ficar o quê? Y ao cubo menos 3 vezes 2, 6, y ao quadrado, mais esse aqui, ó, 2 ao quadrado, deixa eu colocar aqui também, 3 vezes y vezes, vou resolver a potência aqui primeiro, 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, ficou o quê? Y ao cubo menos 6y ao quadrado mais 3 vezes 4, 12y menos 8. Acertaram? Fácil, né? Só seguir a regrinha aí que vocês acertam todos. Na fatoração, eu coloquei cada caso para vocês não confundirem. Eu sei que é muita letra, que vocês não estudaram direito isso aqui o ano passado, mas aí vamos com calma, refaçam tudo de novo, que vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Nesse aqui, eu tenho o quê? Eu tenho x vezes y mais z vezes y. Qual o fator comum desse termo e desse termo? Qual é o fator comum que aparece nos dois? O fator comum é quem? O y. Então, vocês vêm aqui e cortam o y, ó. Esse y a gente vai pôr em evidência, multiplicando os termos que sobram. E quem são os termos que sobram? X mais z. Então, x mais z. Pronto, está fatorado. Fatorar é escrever na forma de multiplicação. Se você multiplicar aqui de novo, y vezes x e y vezes z, vocês vão encontrar aí o mesmo resultado que está em cima. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui nós temos o 6 e o 9. Qual a forma fatorada do 6? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Vezes m. E o n ao quadrado é o n duas vezes. Ó, n vezes n. Vou pôr tudo. Mais, qual a forma fatorada do 9? 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes m. M duas vezes também. Ó, m ao quadrado. Vezes n. Pronto. Agora identifiquem quem é o fator comum ou quais são os fatores comuns. Veja que o 2 só aparece nesse, então não é comum. O 3 aparece nos dois, só uma vez, tá? Então, o 3, ó, 3 aqui, esse 3 aqui é comum, já coloquei aqui. O M também aparece nos dois, mas só uma vez. O M aparece aqui e aparece aqui. E o N também é fator comum, aparece aqui e aparece aqui. Pronto, 3mn é o fator comum que vai multiplicar os termos que ficaram sem multiplicar, que foi quem? Aqui sobrou 2 e sobrou o n, então 2n. Mais, e quem sobrou no outro? Sobrou 3 e sobrou o m, então 3m. Prontinho. E no agrupamento, a gente fatora duas vezes, para escrever na forma de multiplicação. Agrupamento, vamos agrupar esses dois. Qual o fator comum que aparece nesses dois? Aparece o P. E aí você vem aqui, cortou o P que colocou em evidência, quem é que sobrou? A mais B. A mais B. Mais, ó, o sinal de mais aparecendo aqui. Qual o fator comum agora que aparece nos dois? O R. Não é isso? Aparece aqui e aqui. Quem vai ficar entre parênteses? Vai ficar A mais B. Eu disse para vocês, se vocês chegarem nesse ponto e o valor de A mais B, né, esses dois valores aqui não forem iguais no agrupamento, é alguma coisa aí que está fazendo errado, né, que tem que mudar. Então, qual o fator comum agora? Qual o fator comum que aparece nos dois? Nós temos, ó, A mais B aqui e A mais B aqui. Então, o fator comum que eu vou pôr em evidência agora é A mais B, essa expressão. A mais B. E eu vou multiplicar pelo que sobrou, que foi quem? P mais R.
B mais E. Se vocês fizerem a distributiva aqui dessa multiplicação, vocês encontram a expressão inicial. Mais uma vez, o fator comum. Quem é o fator comum desses dois? É o A. Corta o A. Quem é que sobrou? B mais 3. Mais, ó, o sinal de mais aqui. E aí vocês falam assim, não tem mais fator comum nesses dois, não tem não? E o 15 aqui, não é a mesma coisa de 3 vezes 5? Tem que fatorar o 15, sim senhores. Fatorem o 15, então ficou. Qual o fator comum aqui agora? O 5. Coloco o 5 em evidência também. Se eu corto o 5 aqui e o 5 aqui, também sobrou B mais 3. Prontinho, quem é o fator comum agora? Quem é agora o fator comum? B mais 3. Então, coloco o B mais 3 em evidência, venho aqui e corto ele para eu ter clareza de quem é que sobrou. Que eu vou multiplicar A mais 5. Prontinho. A diferença de dois quadrados, nós vamos fazer o contrário lá do produto da soma pela diferença. Nesse aqui você tem dois quadrados, então quem é que resulta dois quadrados? A diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, ó, basta vocês acharem a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. A raiz quadrada de 25 é 5, de A ao quadrado é A, mais a raiz quadrada de 81 é 9 e de B ao quadrado é B. Então, vocês encontraram essa expressão, somando. Vocês precisam multiplicar por 5A menos 9B. Por que fatorar e escrever na forma de multiplicação? Veja que aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Multiplicando o quadrado do primeiro dá 25A ao quadrado e multiplicando o quadrado do segundo dá 81B ao quadrado. Veja que agora nós estamos fazendo o contrário, né? Que é a mesma coisa, ó. Acha a raiz desse e a raiz desse. A raiz quadrada de 1 é 1 e de 49, 7. Mais. Para se eu pôr menos primeiro e depois pôr mais, não tem problema. O que a gente não pode fazer é pôr os dois sinais de iguais e os dois sinais de menos. Igual eu fiz lá atrás. Raiz quadrada de 16, 4 de C ao quadrado é C. Fecho parênteses e eu vou multiplicar por essa mesma expressão, só que com o sinal de menos, é uma diferença. Certinho? Trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito a gente encontrou quando fez o produto, o quadrado da soma de dois termos ou a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu vou pegar o trinômio quadrado perfeito, ele se transforma num quadrado. Então, o que vocês vão fazer? Acha a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. E esse sinal que vocês vão pôr para separar a raiz quadrada de 36 depende desse termo do meio. Se for mais, ele fica mais. Se for menos, ele fica menos. Então, o termo do meio é mais, vai ficar mais. Qual a raiz quadrada de 36? 6. Então, x mais 6 é elevado ao quadrado. Veja que é o quadrado da soma de dois termos. Produto notável que a gente fez lá atrás. Aqui é a mesma coisa. A raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Então, raiz quadrada de 121a ao quadrado vai ser 11a. Mais raiz quadrada de p ao quadrado é p. Esse eu estou somando, então, eu vou elevar ao quadrado, mas antes deixa eu corrigir, que eu vou estar com pressa para o vídeo não ficar muito longo e atropelando as coisas. Esse termo do meio, ele é negativo, então aqui também tem que ser negativo, ok? Elevado ao quadrado. O 9, eu tenho aqui duas questões, né? De vestibulares. Então, vamos ver. Olha aqui para vocês verem. Nesse aqui, o que nós temos? N ao quadrado mais 3n mais 1. E eu quero saber que sequência você vai obter quando você substituir o valor de n por 1, por 2, por 3. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa expressão, ó, n ao quadrado mais 3n mais 1 e vai substituir nos valores. Primeiro, você vai substituir n por 1. Vamos lá? Primeiro por 1. Então, vai ficar o quê? 1 ao quadrado, o valor de n é 1, mais 3 vezes 1 mais 1. Vai ficar o quê? 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, mais 1. Que vai ficar 3 mais 1, vai ficar 5. Opa, você já elimina a letra D. Já sei que não vai ser a letra D porque ele não começou com 5. Vamos substituir agora por 2. Vai ficar o quê? O valor de n. 2 ao quadrado. No lugar do n eu ponho 2. Mais 3 vezes 2 mais 1.
Vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6, mais 1, vai dar 11. Então, o segundo termo vai ser 11. Então, a letra C já era, já eliminei. Agora, vamos substituir por 3. O N eu vou pôr 3. Então, vai ficar o quê? 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 1. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9, mais 1. 9 mais 9, 18, mais 1, 19. O terceiro termo tem que ser 19. A letra A não é, então a resposta certa é a letra B. Se a gente colocar o 4, vai ficar o quê? 4 ao quadrado, mais 3 vezes 4, mais 1. Vamos ver se dá certo? 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 4 dá 12, mais 1. E aí eu tenho 28 mais 1, que vai dar 29. Então, a letra B, confirmadíssima. E a 10, vamos lá. A 10 aqui, eu era para corrigir e acabei esquecendo. Esse x não está elevado ao cubo, está elevado ao quadrado. Talvez por isso vocês não conseguiram encontrar aí a resposta. A ao quadrado menos b mais c. O que eu vou fazer? No lugar dessas letras, eu coloco os valores deles. O valor de a é x menos 3, que vai estar elevado ao quadrado, menos o valor de b. Quem é o valor de b? Entre parênteses, x ao quadrado mais 3, mais o valor de c. Quem é o valor de c? 9x, só estou colocando esses valores. X menos 3 ao quadrado. Quadrado é a diferença de dois termos. Então, é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, aqui é o menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse menos aqui antes do parênteses, você tem que trocar todos os sinais. Mais com menos, aqui quando não aparecer mais, então mais com menos fica menos x ao quadrado. Mais vezes menos vai ficar menos 3 mais 9x. Então, eu tenho o que aqui? X ao quadrado, 2 vezes 3, 6x, mais 3 ao quadrado, que deu 9, menos x ao quadrado, menos 3, mais 9x. Junta os termos semelhantes. Olha o que vocês têm. X ao quadrado menos x ao quadrado. Ó, esse. Menos 6x mais 9x. Lembra que eu só posso juntar quem tem termos semelhantes aí, né? Mais 9 menos 3, ou porque tem a mesma incógnita. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado ficou zero, anulou. Menos 6 mais 9, você está devendo 6 e tem 9, né? Então, vai sobrar 3 para você, mais 3x. Mais 9 menos 3, você também vai sobrar dinheiro para você, porque você tem 9, paga 3, você ainda fica com 6. 3x mais 6, mas pró tá errado, porque não tem 3x mais 6. E se a gente pegar essa expressão 3x mais 6 e fatorar ela? Não tem fator comum, como é que eu faço? Tem sim. Olha o 6, como é que eu escrevo 6? 2 vezes 3. Qual o fator comum que aparece aqui? Aqui o 3. Coloco o 3 em evidência, quem é que sobrou? X mais 2. Pronto, eu achei a resposta, que é a letra C. Desculpa, eu coloquei um 3 aí no lugar do 2, já tinha percebido aqui, mas caso vocês não tenham conseguido, vocês corrijam agora, tá bom? Tá aí a correção. Eu espero que vocês aproveitem, que façam a correção da atividade de vocês. O vídeo tá longo, tá? Pode ser que fique chato, mas eu fiz justamente pensando em ajudá-los. Um abraço, estudem bastante e até terça.